Mais um podcast da Manancial Podcast. Hoje estou muito feliz com a minha convidada, porque é uma pessoa que eu admiro pela sua trajetória, pela sua história, pela sua caminhada e o quanto tem agregado aí uma empreendedora de mão cheia e com história. Estou recebendo hoje minha querida Josélia de Souza. Josélia Souza ou de Souza? Josélia de Souza. Josélia de Souza, olha só, mulher. Olha o estilo. Olha o estilo. Josélia, dê sua saudação inicial aí, se apresenta. Quem é Josélia? Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, que de repente, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Então, eu sou a Josélia de Souza, conhecida como Jô de Souza, e sou filha do Deus Altíssimo, irmã do Rei Jesus e templo do Espírito Santo, para começar. Depois, sou mãe, sou esposa, sou irmã e amiga, que é algo assim que agrega muito na minha vida, são as amizades. E estar aqui hoje é fruto de uma amizade que começou há uns 3 anos atrás. Conhecer você, Lisete, e vem agregando muitas outras pessoas na minha trajetória, na minha nova caminhada aí. Então, é isso. Maravilhosa. Josélia tem uma história incrível. É verdade, a gente se conheceu, eu lembro como hoje, na cafeteria, no evento que a Luciene te convidou. Você foi através da Luciene Ramos. Não, foi a Luciane, não. Foi a Luciane? Foi a Cristiane, lá do Valverde. Não, a Luciene, isso mesmo, mas foi isso, Cristiane do Valverde. Aí foi, depois aí ela foi chegou conhecendo todo o restante do pessoal. Acabou que ficou amiga, meu filho. Eu pouco até falo com o Cristiane, por isso que eu falo muito sobre conexões, essas pessoas que Deus nos apresenta, né? E aí a gente vai conversar hoje um pouco sobre a WJ Lud Games. Como é que surgiu esse projeto? A WJ Lud Game, ela é uma empresa agregada à WJ Marcenaria, que é uma empresa que temos 28 anos no mercado e estamos na 4ª geração, porque a marcenaria vem na história do meu esposo, onde o avô dele, o pai dele, ele se tornou marceneiro e aí fundamos a nossa empresa, a WJ Marcenaria, que é o W do Vanderlei, J da Josélia. Né? E quando chegou em 2016, mais ou menos, eu fui participar de um evento de um amigo nosso, bem conhecido, Marcelo Antunes, e por ele saber que eu tinha uma empresa de marcenaria, ele me pediu para reproduzir um jogo que ele tinha. E ali surgiu a ideia de começar a fabricar jogos lúdicos e pedagógicos em MDF, já aproveitando assim um pouco do material que às vezes seria sobra, seria um resíduo, né? Porque cada obra é um produto diferente, é um MDF diferenciado, e às vezes aquele que foi usado naquela obra já não servia mais, ficava lá no canto. E dali surgiu a WJ, uma extensão da WJ Marcenaria, a WJ Lud Games. Legal que vocês fizeram um reaproveitamento de materiais, né? Sim. E a ideia dos jogos, como é que surgiram? Como é que você pensa? É você que pensa nos jogos? Sim. Como é que você pensa naqueles jogos ali? Que eu acho incríveis. Sim. Alguns são réplicas, como o Tangram, a Torre de Equilíbrio, a Torre de Hanoi. E aí as outras vêm surgindo, por exemplo, eu olho uma determinada figura e olho para aquilo ali penso assim, aquilo ali pode ser transformado num quebra-cabeça. E ali eu vou para os cortes, né, pego aquela peça e desenho alguns cortes ali e peço a um profissional, né, da área para arquitetar e aquilo ir para a máquina para ser cortado. E fica maravilhoso, né? Os quebra-cabeça. E vocês... Aí você acabou que aqueles jogos foram muito sendo levados para a área terapêutica. Sim. Não é isso? Sim. E como é que ajuda e como é que você tem algum feedback de terapeutas ou de pessoas que trabalham nessa área com o uso dessas peças? Sim, tenho. Eu tenho muitos profissionais hoje que usam esse material como uma ferramenta
para trazer uma transformação na vida de determinada pessoa, do paciente dele, né? Porque cada profissional vai pegar aquela ferramenta e vai utilizar da forma que ela consegue entender naquele momento a necessidade do seu paciente. Maravilha. Então, assim, eu tenho a Lu, eu tenho Marcela Antunes como coach, eu tenho vários profissionais, inclusive eu tenho um profissional que hoje ele trabalha nas Furnas, é Furnas, sim, na Nucrep, perdão. E ele é fonoaudiólogo lá e ele usa algumas ferramentas minhas para trazer a atenção do funcionário na concentração, porque é um trabalho de alto risco, né? E ali, dentro daquela entrevista, naquele momento, para contratar aquele funcionário, através dessa ferramenta, ele observa a concentração, como que aquele profissional se comporta dentro daquele, uns chamam de brinquedo, outros de jogos. A intenção dele, se ele se irrita facilmente, ou se ele tem um consentimento. Ele falou que, para mim, assim, ele consegue entender ali o perfil do funcionário. Sim. Aí você vê a importância dos jogos lúdicos e pedagogia. Isso, para mim, assim, Imagino como é que você se sente quando você vê isso. Deixa eu te falar, você acha que a influência da Josélia, mãe e avó, ajudou muito no pensamento desse projeto? Sim, muito. Inclusive, eu tenho um neto de 4 anos, o Theo José, vou falar do mais novo, até a Valentina e o Bruno Miguel. Mas o Theo José, hoje, ele conhece todo o alfabeto e cores através dos brinquedos. Com 2 anos, ele já começou a brincar. É claro, a Fabrícia ali também ajuda muito, né? Mas o Theo José, ele conhece todas as letras a ponto de dizer assim, quando eu falo assim, ar de quê, filho? Ar de abelha, ar de isso, ar daquilo, o B de Bruno, mamão, o B de bolo, de bola, de bala, ele dá várias referências. E assim, todo brinquedo que eu faço, eu presenteio as crianças da minha família. A ponto da Maria Clara, que hoje está com 9 anos, que é da mesma idade da Valentina, minha neta. Maria Clara é minha sobrinha. Nós estávamos... Essa experiência, para mim, foi muito marcante. Eu fiz uma caixinha que tem 9 peças dentro. E para cada um dos meus sobrinhos, eu presenteei. E aí a Maria pegou e fez a dela, eu ensinei. E eu estava num momento conversando, ela foi para o quarto, daqui a pouco volta a Maria com a caixa pronta. Eu montei. Aí a mãe dela ainda virou, ela tinha 3 aninhos na época. Maria, não pode mentir. Mamãe, eu montei. Aí tá, passou. Mais tarde, a gente estava em uma reunião de família, né, um almoço, e estávamos comemorando a chegada de um sobrinho nosso que estava vindo da escola militar, que foi um dos primeiros colocados e tudo mais, e demos para o Léo montar essa caixinha. E Léo tentou, tá faltando peça, aquela brincadeira, né? Aí alguém disse assim para ele, a Maria sabe montar isso. Então vocês estão de brincadeira, a Maria sabe montar isso. Nisso a Maria vinha chegando. E eu dei a caixinha para a Maria montar, só que a caixinha que estava na mão do Léo, as peças não eram coloridas como a da Maria. Então, a gente achou que ela não ia montar. E foi interessante que ela virou de costa, não deixou ele ver. Montou tudinho, virou para ele e falou assim, tadã! Montou. Montou. Cara, porque eu vi a caixinha, não é tão fácil de montar, não. Ó, e acho que legal que a gente tirou, foi num evento que você levou, todo mundo tirou as peças, depois ninguém conseguia colocar aquelas peças dentro. E quando a pessoa que corta lá, ela já faz na posição do... Como é que é feita essa produção ali? Essa produção tem a peça piloto e tem que ser cortada todas exatamente iguais para depois poder fazer o encaixe. Não, é bem legal. E sobre conhecer as letras, eu lembro que meu sobrinho, que agora é meu sobrinho, lê, né? Mas ele dislexo, você me deu uma caixinha daquela e muito ali ajudou ele nessa comunicação. Muito mesmo, né? Então a gente vê que é pedagógico, né? Muito pedagógico. Você, quando olha para trás e vê isso hoje, como influencia não só a criança, como a adulto, terceira idade. O que vem da tua mente? Nossa, terceira idade, eu tenho um vídeo, né, que eu presenteei um desses jogos a uma senhora que é cadeirante
E depois o filho dela me mandou o vídeo dela montando numa alegria muito grande. E ela monta e desmonta e monta. E aí ele me mandou esse vídeo. Quando eu vi isso, assim, isso me enche de alegria, de orgulho, saber que eu estou sendo útil para alguém. Naquilo que eu estou fazendo, está servindo para ser útil na vida de alguém. Eu vou voltar ainda para falar da WJ Lud Game, mas eu quero aproveitar porque a Josélia realmente, ela está falando aqui sobre ser útil para as pessoas, ela é uma mulher maravilhosa, está sempre estendendo a mão para as pessoas, está sempre participando, está sempre querendo agregar nos eventos, nos projetos dos outros. Queria que tu falasse um pouco sobre Mulheres de Sucesso, como surgiu, que projeto é esse? Sim, Mulheres de Sucesso é uma história familiar. Minha mãe era Maria da Conceição, uma nordestina, sem muito estudo, que veio criança para o Rio de Janeiro, junto com seus pais. Mas a minha mãe casou, teve 7 filhas e 1 filho homem. E a minha mãe era uma grande empreendedora. Dentro das limitações dela, mas ela sempre foi uma grande empreendedora. E aí, quando ela se foi, ela deixou esse legado para a gente. Empreendedora e parceira. Aquela mulher que estende a mão. Você está falando que eu gosto de fazer isso, mas isso eu tive esse ensinamento, eu tive esse princípio da minha mãe, que sempre nos ensinou a ser útil na vida de alguém. E acreditar que com o trabalho, com o esforço, perseverança, você conseguiria dias melhores na vida. A minha mãe tinha um hábito de dizer assim: o amanhã será melhor do que hoje. Ou amanhã será melhor do que hoje. Basta acreditar. E era uma mulher de muita fé. E ela deixou esse legado para mim, para todas as minhas irmãs. E aí, quando chegou um determinado tempo, não que a gente tenha deixado de fazer o social de cada um, mas cada um seguiu o seu rumo. E aí eu cheguei um momento junto com a Fabrícia e falei para ela assim: começamos a trabalhar com o social e ajudar mulheres, ensinando a elas a empreender. Eu sempre gostei do mundo do artesanato, sempre fui empreendedora nessa área, né? Sempre trabalhei com a bijuteria, pedraria, bordado, tudo que você possa imaginar, a ponto que eu trabalhei 10 anos para uma empresa de produtos artesanais, a Acrylex, que cria tintas, né? E ali eu resolvi começar a empreender com essas mulheres, ensinar o que eu sabia e capacitar elas para que elas pudessem gerar a sua própria renda dentro da sua própria casa, porque tem mulheres que não têm condições de deixar seus filhos para trabalhar fora. Então, dentro de casa, ela pode e ela consegue gerar renda. Aí foi onde surgiu o Instituto Mulheres de Sucesso, onde hoje já atendemos várias mulheres, onde você também é a nossa parceira nisso aí, que você faz parte dessa história hoje junto conosco, né? Então, Mulheres de Sucesso veio para somar na vida de outras mulheres. Maravilhoso. Não, o projeto Mulheres de Sucesso vocês têm que conhecer, é sensacional. Realmente ajuda muitas mulheres e eles cada vez vêm crescendo, ampliando, trazendo. Tem o grupo lá, né? Que, inclusive, Fabrícia tem muito aí dessa tua. Vocês têm um chamado muito ali para o trabalho com mulheres, né? Sim. Sim, hoje eu deixo essa parte mais para a Fabrícia. Eu fico na parte da... Eu costumo dizer que eu gosto de ser o alicerce, a base, sabe? E deixar subir. E a Fabrícia está aí mentorando, divulgando, auxiliando, palestrando. Ela que está conduzindo isso aí. Eu só estou por trás, só auxiliando. Ela fica aqui, esse conversinha que só fica por trás, mas ela é uma baita de uma líder. Até eu tive... Quem me deu um testemunho lindo chorando foi a Gil, que ela estava numa situação e você chegou e deu uma palavra para ela, nem você sabe. Ela falou: a Josélia não tem noção de como ela, naquele dia eu precisava daquela palavra ali, de uma insegurança que ela estava, para como. Por isso que eu falei que é muito chamado, eu vejo muito chamado mesmo em você, na Fabrícia, vocês sempre com essa... Eu até falei com uma menina mais cedo,
que as pessoas às vezes confundem muito a liderança com tem que ser explosivo, tem que ser... Não, a liderança silenciosa, né? Vocês têm aquela liderança que vocês estão ali, fica claro que tem uma presença ali, tem uma liderança, tem alguém que está firme ali segurando. E vocês não precisam nem ficar fazendo muito barulho, nem muito... Mas vocês estão, vocês sempre chegam com uma palavra, você sempre entende. E aí quero vir um pouco pro lado da marcenaria. É de família, porque teu filho também é. Sim, sim. Até eu ia falar com o Felipe, tem um restaurante maravilhoso no Nova Iguaçu, que aí lá eu descobri que foi o filho dela que fez a parte toda. Sim, foi a nossa empresa que fez o Brasa. O Brasa. Ela, no Iguaçu, é o filho dela que fez a empresa deles. Maravilhoso aquele trabalho, né? Muito lindíssimo. Aí eu ainda falei, você... Aí eu falei, cara, tem que fazer minha cozinha. Ele tá esperando. Eu falei, maravilhoso. Então, e outra coisa, a família tem uma veia empresarial. De negócio, não tem? Tem. Tem uma veia de negócio. Você falou que já é da família mesmo ali, por parte da tua mãe, da tua casa ou não? Não. Dos dois lados. Dos dois lados. Mas a parte hoje da marcenaria vem com o histórico do meu esposo, né? Da parte do meu marido. Que era o avô dele, depois o pai, e aí era aquela coisa informal. Mas aí o meu marido resolveu registrar a empresa e tudo mais, e levar adiante. Hoje o nosso filho é que assumiu a empresa, ele que coordena, ele que comanda. Eu também estou só nos bastidores. A Josélia é aquele bastidor que qualquer um quer que tenha na sua empresa, minha filha. É o bastidor. Minha filha, que fica atrás orando, pedindo, dando conselho. Quer melhor bastidor que esse? Intercedendo, buscando, indo. Mulheres de sucesso. Por que esse nome? Mulheres de sucesso. Relacionado, mais uma vez, a Maria da Conceição. Por ser uma mulher que não tinha estudo, não tinha assim, oportunidade, mas que nos ensinou a ser uma mulher de sucesso. O sonho da minha mãe era que todas as filhas delas estudassem, fizessem faculdade. Algumas não conseguiram chegar, mas outras sim. E aí veio para os netos, e a geração da minha mãe foi indo, tanto que temos professores na família, temos advogados, tudo com a força e a coragem e a perseverança da minha mãe. Então, aí nasceu o nome Mulheres de Sucesso. Porque se a gente põe Maria, né? O nome de Maria... As pessoas acham pejorativo. Aí, o M de Maria, mas de mulher também. E uma mulher de sucesso, 07, que o 07 é a perfeição. Maravilhoso! Voltando para WJ Lud Games, quais os desafios? Você teve a ideia, projetou, é uma ideia sensacional, né? Jogos lúdicos, mexer com memória, mexer com foco, concentração. Mas quais os desafios quando tirar da mente, passar para o papel e materializar? O primeiro desafio começou quando eu apresentei o projeto. Para quem primeiro? Para a família? Imagina a família vendo aquilo. Para o marido e para o filho. O marido e o filho acostumados a fazer planejado, cozinha, teto de restaurante. Vem ela com essa ideia de fazer jogos lúdicos. Coisinha pequenininha, isso é coisa de doido. Isso não vai dar em nada. Quantos centavos isso aí? Isso é centavos? Você tá maluca? Não, mas vai dar certo e tal. Não, então fica aí com o teu passatempo, isso aí para eles. Para mim, era o meu passatempo, é um hobby, né? Que eu quero mostrar que vai dar certo, mas que na realidade dá. E assim, o momento que mais me agradou esse ano foi... Eu estou nessa trajetória desde 2016, mais ou menos. E a coisa que mais me agradou foi agora num workshop que eu fiz ali na Gabi Fonte, em Nova Iguaçu. E tanto meu marido quanto meu filho estavam presentes. Legal. E ali, profissionais, né, da área, como a Lu Ramos, a doutora Vera Lúcia, a psicanalista, o Rafael Freitas, os palestrantes, que foi palestrar e falar da importância daqueles brinquedos. Que, para mim, também foi assim, algo muito gratificante, porque... Abriu ainda mais a tua mente do que tu pensava. Porque eu não tinha conseguido ainda ver a proporção do tamanho
da grandeza daquele material. E ali, quando a doutora Lúcia falava, me deu assim, sabe aquilo que... Caramba, ainda posso fazer mais isso, mais aquilo. E foi me levando. E para eles também, eles podem entender que não é apenas um capricho, mas sim um material que agrega na vida de outras pessoas. Outro evento maravilhoso para mim, e assim, muito gratificante, foi um evento que teve o ano passado, no mês de outubro, lá em Cabo Sul, onde uma mãe atípica reúne outras mães atípicas e ela me convidou para conhecer o trabalho e me pediu uma parceria e eu doei vários brinquedos ali para aquelas crianças. E antes de eu chegar, ela disse que houve uma situação de um jovenzinho de 16 anos, de um autista num grau bem elevado, e ele entrou em crise. E a mãe tinha esquecido de levar o remédio. E a mãe ficou desesperada, que ele entrou numa crise muito forte, e ela pegou um dos meus brinquedos e ofereceu para ele. No primeiro momento, ele empurrou, mas logo depois ele pediu aquele brinquedo. E aquele brinquedo, ele foi olhando e ele foi se acalmando. E a mãe dele perguntou para aquela mulher, falou assim, aonde você arrumou isso? Que coisa mágica é essa? Porque ele não se acalma se não tomar uma dose. Quando ele entra em crise, assim, ele tem que tomar uma dose mais forte da medicação. E quando eu cheguei lá, ela me chamou e falou sobre o episódio. E aquilo, para mim, foi assim, de tamanha gratificação, sabe? Aquilo que te faz assim você se sentir importante na vida de alguém. Sim, sim. E saber ver que há propósito, né? Sim, que ele não precisou de um remédio, ele precisou apenas de um brinquedo. E esse brinquedo é elaborado pelas minhas mãos. Então... Maravilhosa! Não, ela leva as peças, minha filha, ela leva as peças pro evento. Quando eu vejo, está todo mundo na mesa, adulto, todo mundo ali mexendo com as peças, que é sensacional mesmo. Só quem... Porque, na verdade, também, Josélia, nem todo mundo vai entender aquele propósito que foi colocado por Deus no nosso coração. Sim. Então, foi colocado no teu coração. Talvez eu não vai entender... quem está do lado, quem está da tua casa, não vai entender, mas também não é para entender, não. Não, porque o sonho é teu. O sonho é teu. E quem tem que o propósito entender é teu. É aquele que vai ser alcançado pela tua obediência. Isso aí. Né? A verdade é essa, que você continuou fazendo, continuou estando sempre presente. Como é que você faz? Como é que é a tua logística? Porque você está procurando estar sempre nos eventos, até é uma forma de divulgação do teu trabalho, do projeto. Como é que você opera essa logística de casa, mãe, avó, mulher, esposa? E fabricar os brinquedos. E fabricar os brinquedos. Como é que tu opera isso? Assim, tentando organizar um pouquinho de cada coisa. Às vezes falha algumas coisas, né? Às vezes você esquece de você em certo momento, aí você lembra e fala assim, não, peraí, para mim poder dar, eu tenho que cuidar primeiro de mim, tá? Senão, se eu cair doente, nada mais vai acontecer, sim, né? Então, eu procuro agregar isso aí. Tem uma mentora maravilhosa, que é a Fabrícia, né? Que vive puxando minhas orelhas. Mãe, isso é assim. Mãe, você tem que fazer assim. Mãe, você não pode ir aqui. Mãe... Aí, às vezes, eu olho assim... Dribla. Mas eu acho legal a relação de você e Fabrícia. Apesar de ser mãe e filha, vejo que a Fabrícia te honra muito. Ela faz questão, sim, ela me fala isso. Ela entende que você é uma líder dela. Ela já me falou isso, Lisete, a minha mãe é a minha líder. Né? Ela entende que tem que honrar, ela entende... mas eu vejo que o ministério de vocês se complementam. Sim, porque a gente não é apenas mãe e filha, mas somos amigas. Dividimos os nossos momentos felizes, também difíceis, mas também... respeitando a hierarquia. Ela respeita a hierarquia de eu ser a mãe dela. Eu aceito, no momento que ela é minha mentora, a correção dela. Por isso não há atrito. Porque aí eu entendo que naquele momento ela não é minha filha, ela é minha mentora. Exatamente. E como profissional, e se eu quero a ajuda dela para melhorar em alguns aspectos, eu tenho que entender que o que ela está falando para mim é importante. Agora, a hora que eu também acho que está sendo ali algo
Aí tu já, a mãe toma conta. Aí peraí, vamos lá. Já bota logo as peças no lugar. Mas não precisa não, que a gente consegue se entender e ter essa harmonia aí muito boa. Empreender, quais são os desafios? São vários, principalmente para uma mulher. Mas o que eu quero dizer para as mulheres que vão estar nos ouvindo, que os dias difíceis virão, que os momentos tenebrosos virão, que vai haver pessoas do seu lado que você quer o apoio, que você quer a aprovação, você não vai ter, mas isso não pode ser um impedimento para você dar continuidade no teu sonho, no teu projeto, no teu objetivo. Porque foi aquilo que a gente falou mais há pouco atrás. O sonho é teu, o propósito é teu, foi colocado nas tuas mãos. E eu costumo dizer, usar muito a Bíblia como base, e eu acho muito interessante a história de Noé. O cara era agricultor, não era construtor. Sim, sim. E aí ele foi chamado para construir algo que nunca tinha se visto, falar de algo que nunca tinha acontecido, e todo mundo chamou ele de louco, né? Mas ele permaneceu. E o que eu acho interessante nisso tudo, e eu quero deixar isso aqui como um legado dentro do empreendedorismo, empreender, é que Noé tinha pai, tinha mãe, tinha irmão, tinha tio, tinha parente. Interessante que ninguém entrou na arca com ele, né? Sim, verdade. Por que será? Verdade. Se você trouxer para o lado do empreendedor, você vai ver o seguinte: nem todo mundo que está à tua volta acredita no teu potencial, acredita no teu projeto, acredita no teu chamado, mas isso não pode impedir de você parar. Vai ter momentos que você vai ter vontade de desistir? Sim, vai. Mas você retorna, analisa e prossegue. É isso aí. Arrasou totalmente. Quer dizer que a WJ Lud Games já chegou em outros estados. Conta Sim. essa história aí. Já está em Recife. Como é que foi isso? Deu isso? Dentro do Rio de Janeiro, Resende, né? Numa escola técnica, onde compraram os produtos para testar o QI dos alunos. Olha que interessante também. E agora, um mês retrasado, uma empresária de Recife me achou nas redes sociais. E ela, pelo que eu pude entender, ela também é mentora, trabalha com empreendedorismo, dinâmica de empresa, e comprou os meus brinquedos para justamente trabalhar com essa linha aí de raciocínio com o pessoal. E ela, esse final de semana, me mandou, né, um vídeo, o grupo dela, acho que tinha para mais de 30 pessoas, cada um com um brinquedo diferenciado, um jogo diferenciado na mão, trabalhando. E aquilo, para mim, assim, foi está sendo muito gratificante. É isso que eu ia te perguntar. Como é que foi quando tu viu aquele vídeo? O que veio na tua mente? Nossa, o que veio na minha mente era que o desejo que está dentro do meu coração, algo que nasceu o desejo, né, de criar isso para que eu pudesse estar agregando na vida de outras pessoas e saber que isso está saindo fronteiras afora aí, viajando o Brasil. Vai chegar muito longe, né? E assim, eu quero dizer para a Luciane, Lucineide o nome dela, dessa empresária que adquiriu o meu material, que eu me senti muito orgulhosa de saber que ela acreditou no meu trabalho, que está usando como uma ferramenta, até mesmo para agregar dentro do potencial dela. Então, isso aí é uma alegria. Que é uma das portas, porque já tem mais pessoas vendo ali, você falou, já tem terapeutas que já adquiriram os brinquedos lúdicos, já entenderam a importância, até mesmo que são muito bonitas peças, né? Não é uma coisa feita de qualquer maneira. É muito bonita a forma, a caixinha que vem dentro. Você poderia simplesmente colocar... Não, tudo muito bem feito, muito bem pensado. Inclusive, se o marido e o filho não entenderam bem lá, mas eles estão caprichando ali na forma, né? Para como vai chegar para o cliente.
Então, já é um projeto consolidado. Isso aí, Sim, você sim. hoje já entende isso? Sim, já entendo. Aonde você, no teu coração, você quer que eles cheguem? Em todo o território brasileiro. E por que não fora do território brasileiro? E hoje a minha maior vontade é chegar dentro das escolas. E, assim, tirar os nossos jovens do virtual e levar uma comunhão, a um momento ali deles estarem entre eles, tentando encaixar aquelas peças e haver ali uma comunicação. E dentro da família também, Sim. porque muitas das vezes nós estamos em casa e cada um com seu celular na mão, às vezes conversando com o outro de forma virtual. Gente, isso é inacreditável. Eu estou assim de frente com você, precisa ir longe. A gente vê às vezes nos nossos encontros. Sim. Às vezes está todo mundo ali, tem um ou dois que não está se conectando entre os seres humanos, mas ali no virtual, o tempo todo. E os jogos são justamente para isso, para trazer essa dinâmica aí de você acreditar, de relacionamento e comunicação. Maravilhoso. Como é que você acha que pode ajudar também e muito para a terceira idade? Na terceira idade, já foi comprovado, né, que quando você usa quebra-cabeça, caça-palavras, essas dinâmicas, né, ela melhora o seu raciocínio, ajuda você a pensar melhor, a fazer os seus neurônios serem ativados. Essa é a realidade. E os meus jogos servem justamente para isso, porque te traz concentração, aquela forma do encaixe, né, da tentativa, vai te fazendo pensar e tentar encaixar aquilo ali, se achar. E isso aí vai dando esse movimento e também a sensibilidade, né? De se movimentar as mãos. Porque muitas das vezes nós, na terceira idade, temos o hábito muito de não mais movimentar as nossas articulações, né? As nossas mãos. Então, o brinquedo a peça vem justamente para isso também. Aliás, os brinquedos lúdicos, né, da WJ, hoje eles têm uma vertente muito terapeutas para ajudar na comunicação, para ajudar no cognitivo, para a terceira idade. Quando veio à tua mente o projeto, você imaginava que poderia alcançar uma amplitude de propósito tão grande? Assim que foi feito? Não imaginaria que iria tão longe como está indo. E agregaria na vida de tantas pessoas. Quando as pessoas chegam para você, alguém chega para perguntar, olha, o que é esse brinquedo lúdico? As pessoas perguntam, que tipo de perguntas... Porque, a princípio, a pessoa olha a caixinha muito bonita, eu vi lá, até estava no evento que você deu, é muito bonita, mas, a princípio, ali a galera não entende bem o que é. Como chegam para te perguntar? Para que isso? Eu gosto da José, que ela é simples. Para que isso? Como é que tu explica? Eu digo, isso aí é para te estimular você pensar um pouquinho e tentar se encontrar, porque os brinquedos, aquela caixinha, então, tem cada história que você não tem noção. Tem uma pessoa que falou assim para mim, eu estava num evento da Luciane Ramos, lá em Belfort Roxo, e eu fui expor. Aí chegou uma pessoa e começou a olhar. Para que isso? Isso aqui é para quê? Só serve para autista? Eu digo, não, isso aqui é para todos nós. Aí peguei a caixinha, o sinal, joguei e falei assim, é um quebra-cabeça, coloca tudo aqui dentro. E aí eu comecei a observar aquela menina tentando, ela botando as mesmas peças no mesmo lugar, e via que não dava certo e ela voltava a fazer. E como coach, né, e com a experiência do Espírito Santo também, eu olhei para ela, falei, essa garota está tendo uma dificuldade muito grande na vida dela. E ali eu comecei a conversar com ela. Falei, por que você insiste?
no mesmo erro. Já viu que aí não vai dar certo? Por que você botou novamente? Mas assim, de uma forma muito sutil e carinhosa. Daqui a pouco ela virou e falou assim, no meio da conversa, né? Ela falou, por que você sabe da minha vida? Eu falei assim, pelo brinquedo, pelo jogo. A forma que você está agindo. Você está passando por algum momento, assim, uma situação assim. Aí ela falou, caramba. Aí ajudei ela a montar a caixa, conversamos ali, ela fez alguns desabafos, tal, foi embora. Levou 1 hora, depois chega uma outra pessoa na mesa e vira para mim e fala assim, a minha amiga falou que você tem uma caixinha mágica que revela a vida da gente. Eu falei, como é que é? Não é mágica, não. Aí dei a caixinha para ela fazer e tal, e conversamos ali, mais uma vez, mais uma situação resolvida, entre aspas. Não demora muito, chega um jovem de mais ou menos uns 15 anos. A minha mãe me mandou aqui e disse que a senhora tem uma caixinha que revela a vida da gente, para a gente poder tomar a decisão certa. Aí eu falei, não, isso não é brincadeira. Aí eu falei, você está brincando? Ela falou, não. Aí eu peguei e já dei outro brinquedo para ele. Eu já tirei aquele de jogada. Aí eu já dei para ele a torre de Hanoi. Aí quando eu dei a torre de Hanoi para ele, eu falei, a regra é essa. A maior não pode ir em cima da menor e você não pode tirar fora do tabuleiro. Aí ele, mas como eu vou fazer isso e tal? E começou ali naquele brinquedo também eu pude entender uma determinada dificuldade dele, auxiliar ele naquilo que ele precisava. Ele falou, realmente, a minha mãe tinha razão, a sua mesa é mágica. Eu falei, não. Bom, saiu como mesa mágica. Mas você nota também, por exemplo, você anda em muitos lugares, muitas feiras, muitos projetos, e você está vendo como o teu projeto também pode ajudar muito no emocional, porque muitas pessoas em busca de respostas sobre coisas que vivem dentro da sua casa, experiências. Você tem notado isso? Tenho notado que esses brinquedos, essas ferramentas, têm dado essa autoajuda. E na mão de um profissional, então, aí é que vai longe e ajuda mesmo. Nós tivemos... Você estava nesse almoço, foi muito... Da Lu, sim, a mesa de ouro. E eu levei Não é Mágica, é Matemática, uma caixinha que foi até sorteada lá no evento dela. Não é mágica, é matemática. Aí eu estou sentada na mesa, comecei a conversar e tirei o brinquedo e comecei a brincar com uma menina e depois com a outra. Aí eu estou vendo a outra catucar ela. Aí eu falei, gente, o que houve? Aí, quando terminou, né, que eu revelei o número que ela tinha escolhido, eu falei para ela, você quer? Deus me livre, eu quero isso o quê? Aí eu falei, mas isso não é mágica, isso é matemática. Aí, nisso, chegou uma pessoa, que inclusive era o pastor dela, aí a outra falou, não, isso não é mágica, fulano, é matemática, você prestou atenção? Aí eu falei, eu vou te revelar como é que isso funciona. Aí eu falei, mas antes disso, o pastor chegou e eu fui fazer a brincadeira com ele, que é o pai da Lu. Aí ele ficou assim, aí ele escolheu um número, mas depois disse que, quando eu dei o resultado, ele não, o 30. Eu falei, você não escolheu o 30, você escolheu o 23, o 26, e eu vou te provar que você escolheu o 26. Aí, quando eu fiz a soma, ele realmente foi o 26. Aí eu expliquei eu falei para a menina, você entendeu? É a soma da primeira casa, que aí eu vou saber qual foi o número que você escolheu. E não é mágica, é matemática. Aí ela, tá, entendi. Então eu dei ali como... Naquele momento foi visto assim como se eu fosse... Felipe tá adorando. A galera... Não, e outra coisa, eu fiquei vendo lá os jogos, tem que ver, Felipe, não tem como. A galera tem que parar para raciocinar, parar para pensar, coisa que as pessoas não estão fazendo mais. Não, né? não. Até mesmo você falou mesmo, as telas no celular, dá tudo muito pronto ali. E ali, quando aquele jogo não tem como, as pessoas têm que parar para pensar. Eu fiquei vendo eventos que o pessoal pegava as caixinhas, ficava ali na mesa, pronto, acabou, porque acabava se debruçando sobre aquilo ali para pensar, né? Para refletir, coisa que as pessoas não estão mais fazendo. E do Hurt Shopping eu dei o quebra-cabeça da letra T. 4 peças apenas. Menina, mas foi muito divertido, porque ali todo mundo parou para fazer. Aí dizia, tá faltando peça. Montavam qualquer coisa, menos a letra T, que o tema da palestra foi falando sobre o tempo. Então, a letra T representava o tempo e que eles tinham que se organizar ali para montar. E o interessante é que um estava tentando ajudar o outro.
Não, a minha já está certa. E eu fiz uma de modelo e deixei lá. Só que ninguém teve a curiosidade de levantar para ir lá onde estava o material e olhar se tinha algum montado. E tinha? Tinha, deixei lá uma montada. Você monta os... Sou eu que monto. Gente, olha, eu não consegui. Eu peguei a casa, não consegui montar nada. Aliás, eu sou péssima para essas coisas. Meus sobrinhos ficaram lá tentando aquilo ali. Eu vi que eles pararam para ficarem entretidos ali, tentando montar. É difícil, mas só que é muito bonito. Até ia te perguntar, por que do azul? Eu achei no início lá atrás que era muito para trabalhar com os autistas. Mas não. Por que o azul? O azul, ele é algo que reflete o céu. Porque ficou muito bonito. Eu só achei. Por isso que tu acha que algumas pessoas pensam? Isso, algumas pessoas pensam que o material é apenas para autista, e não é. E aí, o quebra-cabeça em volta é justamente que mostra que é um quebra-cabeça. É um trabalho mostrando o quebra-cabeça, mas não tem nada a ver. Nada a ver, com mas o as autismo. pessoas acabam, em algumas vezes, antes, sem conhecer bem, associando. E o tom de azul é o tom celestial. Maravilhoso. E agora, teu marido e teu filho começam... Como é que foi a reação deles quando viram o evento na Gabi e viram aqueles profissionais falando? Ele já sentou. O meu marido já brinca com alguns, né? Tenta montar algumas peças. Mas o filho não. Aí o filho sentou para fazer a Torre de Hanoi, que foi muito engraçado. Tomou a coça. Que fez tudo errado. Aí, pro resto, ele falou, para de filmar. Aí ele viu que era mais fácil fazer o teto lá do Abra do que fazer... Do Abra não, do Brasa, do que fazer a torre. Não, os brinquedos são lindíssimos, mas eu particularmente acho difícil de fazer. Boba, que você que monta. Não, ela monta rapidinho, Felipe. Josélia monta rapidinho. Mas ela que fabrica. Pô, mesmo assim, depois que desmonta. Mas mesmo assim, ela monta rápido. E, assim, é a prática de estar fazendo sempre, né? Então, você acaba pegando o jeito de montar. Às vezes o pessoal fica assim, como é que monta isso aqui? É assim, 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 mas eu nem vi. Ela viu. Eu vi um vídeo maravilhoso da Ana, a Ana tentando, aí tirava, botava lá, falei, vamos ver se a Ana vai conseguir. Não, agora consegui. Não, aí ficava voltando. Aquele mesmo que é você colocar todas as pecinhas dentro da caixa, eu não fechava mesmo, falei, vou jogar peça fora aqui, para poder, e não conseguia montar. Não conseguia montar. Tu já viu que é um trabalho que vocês fazem que melhora muito a inteligência emocional ali das pessoas. Trabalha muito esse lado de forma lúdica, né? Porque quando a pessoa ela se vê, ela está entretida ali, ela está tentando montar, está pensando a respeito. E cada vez vocês estão mais nas feiras. Toda feira tem lá. E WJ está marcando presença. E cada vez mais, você já notou isso? Que as pessoas cada vez mais estão sabendo do seu projeto? Sim, sim. Está levando. Agora mesmo nós temos uma oportunidade, né? A WJ foi dada uma oportunidade de estar no evento do dia 10 ao dia 16 da Secretaria da Mulher em Nova Iguaçu. Nós vamos estar lá presente na tenda Kid, onde as crianças, que as mães que não têm com quem deixar a criança e vai para um exame, para uma palestra, para um conhecimento ali, tirar uma dúvida de uma documentação, essa criança tem um espaço onde ela vai poder estar brincando e a WJ está lá. Maravilhoso! Tu acha que, por exemplo, hoje no início a gente falava, galera, hoje muita gente fala de vocês, muita gente fala do projeto. Né? Muita gente fala da WJ Lud Games, muita gente fala, Josélia, o trabalho das peças, a galera... como é que vocês estão fazendo? O que você já está pensando para expandir para dentro do Rio mesmo, para outros lugares? Já pensou em falar em igrejas, principalmente... Já pensou em palestrar para a terceira idade? Que você é maravilhosa, né? Sim, estou pensando. Já tem aí um convite que será dia 12 de abril, na Gabi Fonte, com a WJ Lud Games só para idosas. Inclusive, quero te convidar para estar parte. Ela já tem data? Dia 12 de abril cai num sábado. 12 de abril. Não, vou até botar na agenda que ela está lá.
12 de abril, Lud Games crescendo aí, vai palestrar, porque você... Para idosos. A importância dos brinquedos para a terceira idade. Porque quando você estava falando, veio muito isso na minha mente. Falei, cara, a Josélia poderia falar, inclusive, das igrejas para a terceira idade, trazendo os jogos, né? Porque meu irmão, com o xadrez, algumas igrejas na época começaram a procurá-lo para a terceira idade, para desenvolvimento de raciocínio, para memória, né? Então, eu fiquei pensando que também é uma outra brecha. Então, o público que você busca muito é terapeutas, psicólogos, escolas. Pessoal do coach, né? O que as escolas, por exemplo, vai nos ouvir, às vezes tem professor que está nos ouvindo, tem diretor de escola que está nos ouvindo. O que é que você pode oferecer para ir fazer uma demonstração lá sobre a WJ? Só me convidar. Convidar e levar ele para vocês penarem tentando botar as peças. Que aí eu levo o material, a gente faz um workshop lá, eles conhecem o material, porque não tem só os quebra-cabeça, não. Tem a parte de integração também. Hoje eu tenho o alfabeto, né? Em Libras também. Ah, que legal. Tem um material em Libras que, inclusive, eu forneci alguns para o Hospital do Ouvido, que ali tem uma terapeuta, a doutora Elisete, que é uma parceira, isso aí, tua xará, que trabalha com os jogos ali, principalmente a parte pedagógica, onde ela... Eu tenho até um vídeo, só não divulguei, porque ela, como não marcou e é uma criança, então eu tenho esse cuidado de não divulgar na minha rede social. Mas ela me mandou. E aí, nossa, quando eu vi aquele vídeo, aquela criança conhecendo as letras e podendo gesticular, né, falando o nome dela, mostrando as letras, aquilo para mim também foi legal, assim, algo algo muito legal. Nisso. Ainda tem os hospitais, né? Sim. Que dá hospitais infantis, dá planos futuros para WJ Lud Games. Eu acho o nome bonito, sabia? Lud Games. Planos futuros. Alcançar um maior número de clientes com novidades. Estou aí com alguns projetos novos para fazer brinquedos maiores para brincotecas em restaurantes. Ah, que legal. Aí já não seria essas peças pequenas, seriam os quebra-cabeças emborrachado, aí já não seria em MDF, porque tem que ter o cuidado da criança não se machucar. Porque quando você pensa num brinquedo, você tem que pensar, tem o cuidado daquilo não causar nenhum acidente, não machucar a criança. Então, já estou aí com alguns projetos novos para levar, trazendo para o emborrachado, uma coisa, não o plástico em si, mas o EVA, aquele mais grosso, que a criança possa se divertir. O pai, a criança ali naquele momento, brincar de encaixe. Então, já tem algumas ideias aí sendo elaboradas e eu acredito que vai dar certo. Já deu certo. Só está na tua mão, vai dar certo. Deixa eu te falar, quais são os maiores obstáculos que eu acredito seja desafiador? Você levanta 2 bandeiras de 2 projetos poderosos. Não dá para falar, esse aqui é mais importante, que não dá, porque não. Quem vê lá o trabalho que mulheres de sucesso faz e quem vê a WJ sabe o seguinte, cara, há propósito nos 2 projetos. Sim. Como você consegue, por favor, deixa eu até anotar aqui, pegar a receita. Como você consegue administrar isso tudo com tamanha maestria e trazendo a importância dos projetos, que são projetos diferentes, né? Como é que você consegue administrar, fazer essa logística aí? Bom, em primeiro lugar, a gente não faz nada sozinho. Eu tenho, primeiramente, a graça de Deus, o ensinamento ali do Espírito Santo. Você sempre vai me ver falando sobre isso, porque se não for a mão de Deus, eu não chego a lugar nenhum, se não for Ele me guiando, me capacitando, me ajudando. E segundo, eu tenho a família, que é a base de tudo. Se a gente não tem uma família que nos ajude, que nos impulsione, a gente paralisa. Claro que tem os momentos de contratempo, como eu falei aqui no início. Não, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Mas, muitas das vezes, a pessoa precisa ver os resultados para acreditar que aquele projeto vai dar certo. Estou falando como empreendedora. Segundo, é você não desistir.
E terceiro, é você se organizar e separar. Agora eu vou mexer na WJ Lud Game. Agora é Mulheres de Sucesso. E sempre assessorada com a filha, uma equipe que nos ajuda, amigos, parceiros. E aí a gente chega onde tem chegado. Dessa forma. E vão muito longe. A gente está encaminhando já para terminar, mas eu acho que você pode dar tempo ainda de você falar sobre o instituto que você já está na tua mente aí, está organizando. Estou dando spoiler. Posso dar spoiler? Claro pode que falar pode, já claro que sobre pode. o Instituto do Mulheres de Sucesso, porque já chegou. Mulheres de Sucesso chegou a um ponto agora que já é para além de ser só encontro, só projeto, só feira, só... O que você pode falar sobre isso? O que eu vou falar sobre isso? Qual é o propósito do Instituto Mulheres de Sucesso? Até então, a gente fazia palestras, encontros, incentivava as mulheres no seu empreendedorismo, capacitando, informando a elas que elas poderiam chegar, ajudando, agregando. Mas agora o nosso objetivo é além. Estamos aí fazendo o Instituto Mulheres de Sucesso, documentando que ele já existe. Precisa agora ser documentado, é o que está sendo feito, para que a gente possa agregar como? Fazer parceria com as faculdades de Nova Iguaçu ou até mesmo de outros municípios para auxiliar essas mulheres a fazerem uma faculdade, se capacitarem. Dentro do SENAC, do SEBRAE, capacitar essas mulheres, encaminhar elas através do Instituto Mulheres de Sucesso e também dentro do Instituto, da sede, a gente ter ali alguns cursos profissionalizantes, cursos de artesanato, onde a gente capacita as mulheres a ter a sua própria renda dentro de casa. E, através dos trabalhos manuais delas, qual é o meu objetivo, a função? Por exemplo, confeccionou, vamos supor que isso aqui seja um copo que elas confeccionaram, uma arte, né? E com essa, eu ir para a Feira Iguaçu. Tem um estande de mulheres de sucesso ali. O que ela confeccionou, a outra, se agrega ali dentro daquele estande, o que for vendido, cada uma com a sua etiqueta, é passado para elas o valor da venda do produto e elas pagam uma taxa para que aquilo se reverta em material para dar curso para outras mulheres, capacitarem outras mulheres. Porque é muito fácil hoje, Elisete, muitas instituições serem formadas para dar o peixe na mão das pessoas. E eu costumo dizer que a gente tem que ensinar a pescar. Hoje... Não estou aqui falando mal de governo nenhum, tá? Mas eu acho muito errado esses auxílios que é dado e a pessoa fica em casa, não faz nada, daqui a pouco está depressiva, doente. E quando você tem uma atividade, e já foi comprovado que a arte-terapia, o artesanato, ele te estimula a ver a vida de uma forma diferente. Quando você olha para algo... E alguém diz assim, caramba, que peça bonita. E você diz assim, foi eu que fiz. Ou que você chegue na casa de alguém ou em algum lugar e você veja uma peça do artesanato que você fez ali. Fala, caramba, aquela peça foi eu que fiz. Ou alguém diz para você, nossa, que capacidade, que peça linda, que coisa bonita. Aquilo te transforma. E é essa transformação que Mulheres de Sucesso quer fazer você experimentar. Ela é maravilhosa. A gente não tem vontade de levar ela para casa? José, eu tenho vontade de levar ela para minha casa. Quando a Fabrícia procurar, minha filha, não vai achar mais o filho, marido, eu vou esconder, não vou nem dizer que está lá em casa, porque ela é poderosíssima. Gente, obrigada, mais um podcast da Manhã do Céu Podcast. Quero saber onde acham WJ Lud Games, Josélia, Mulheres de Sucesso. @WJ Lud Games. Lá tem o meu telefone pessoal também, onde você fala direto comigo, que é o 21 98 98 55 613. E também na @Mulheres de Sucesso 07. Arrasou, tá ali, ó. Tá lindo, ó. Josélia Souza, WJ Lud Games. Ela tirou onda. Considerações finais, minha querida Josélia. Um recado aí pra galera que tá nos assistindo. Um recado do coração pra gente encerrar esse podcast.
um recado de coração. Primeiro eu vou citar para você um versículo que eu amo ele. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se Deus é comigo, quem será contra mim? Se você crer que o teu sonho, o teu projeto veio do coração de Deus para você, vá em frente. Põe o pé que ele coloca o chão e você vai caminhar e vai chegar ao topo do sucesso. Eita, coisa linda, gente! Mais um podcast da Manancial Podcast. Espero que você já esteja inscrito. Se não, dá um like aí, se inscreva no canal Manancial Podcast. Até o próximo podcast. E esse, mais um, patrocinado e apoiado pelo Bex Bank. E até a próxima. Até a próxima.